8h03, de volta com o Folha no Ar, primeira edição, oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e também de Dedumas Baterias. Olha, nós fechamos o primeiro bloco de entrevistas com a doutora Maristela Naurati, com um comentário da Fátima Castro e, não por coincidência, ela fez um outro comentário aqui e a gente abre esse segundo bloco então, Aloysio, com um comentário dela também em nosso streaming aqui no Face. Fátima Castro diz o seguinte: ninguém comenta dos soro positivos, pacientes com a imunidade altamente comprometidas, que querem ou requerem cuidados redobrados, com várias comorbidades em recorrência do antirretroviral ou dos antirretrovirais. Comentário da Fátima Castro, que está aqui no Face, no streaming do Face, Aloysio. Em decorrência, né? Ela tem que corrigir depois. Fátima é uma guerreira aí, né? Eu tô com 48 anos, desde a minha juventude, pelo menos, da luta de assistência aos soropositivos do HIV, que é um vírus também, que foi uma espécie... Porque, logicamente, o HIV ele é transmitido apenas por contato sexual e por sangue, né? Mas foi aí não chegou a ser uma pandemia, mas assustou muito no final dos anos 80 e início dos anos 90, né? Ali assustou muitas pessoas. Mas, Maristela, a gente deixou esse bloco, você falou, eu estava comentando aqui no intervalo sobre a articulação política do prefeito Vladimir, e fruto dessa articulação política, ele foi deputado federal, né, de boa atuação, antes de ser prefeito, é de uma família política, família Garotinho, tem uma atuação longa aí na política, não só de Campos, mas regional, estadual e até nacional. E ele conseguiu, fruto dessas articulações, 10 leitos novos para o CCC, de UTI, né? Segundo, ele falou que também no programa da semana retrasada, Frederico, na semana passada, a principal demanda de Campos se tem leito clínico e leito de UTI, né, para pacientes de Covid, mas seria leito de UTI, né? E conseguiu 10 novos leitos e estava com dificuldade de formar equipes. E Frederico falou aqui na terça-feira passada que Campos tem 980 médicos concursados na ativa. Até entrevistamos aqui ontem o presidente do Sindicato dos Médicos de Campos, o Peterson Teixeira e Gonçalves Teixeira, e falando da dificuldade e tal. Ele falou, você já citou aqui, do esgotamento das equipes, né, porque estão nessa batida desde março do ano passado, e realmente não é fácil. Você estava falando também no intervalo, você tem a experiência empírica de ter um filho que é médico intensivista. Fala um pouco sobre isso, sobre essa dificuldade de formar equipes. Tem que lembrar também que estão com... Hoje está sendo pago dezembro do servidor municipal, o 13º ainda não tem perspectiva de pagamento e tem no mês de janeiro para vencer agora, né? Como é que você entende essa dificuldade do município em conseguindo novos leitos de UTI, a dificuldade para formar equipes para poder atender esses leitos? Essa questão é uma questão bem complexa, né? Primeiro porque, aquilo que eu já falei, os médicos estão aí esgotados, né? E doentes, né? Provavelmente vários com problemas, inclusive até psicológicos, né? Porque não é... Eles são preparados para atuar, mas existem limites que o corpo e a mente humanas, né, impõem, né? A característica do meu filho é diferente, porque, na verdade, ele é intensivista, mas de hospital particular. O SUS, diante da sua precariedade, né, de insumos, medicamentos, é algo que é muito mais difícil para um médico trabalhar no SUS, né?
Então, todo dia ele tem que fazer como se fosse uma medicina de guerra, né? Ele tem que inventar, né, dentro do conhecimento técnico dele, formas do seu paciente ser cuidado, tratado e curado, né? Então, é uma situação bastante complicada. Mas aqui em Campos, particularmente, além disso, né, além desse esgotamento, dessa precariedade de insumos e serviços, que nenhum médico gosta de trabalhar dessa forma, nenhum médico gosta de ver seu paciente morrendo porque está faltando alguma coisa muito básica para ele. Nenhum médico pode trabalhar sem o EPI necessário, né? Então, o médico chega no hospital e não tem uma luva, não tem uma máscara decente, não tem nada para que ele possa trabalhar de uma forma minimamente correta. Ninguém quer passar por isso, né? Além disso, a alta demanda pelos profissionais, né? Que não é só no SUS, né? É no meio particular também. Os hospitais particulares também estão com uma capacidade bem alta de ocupação dos seus leitos, né? E eles querem formar mais, abrir mais leitos, né? Formar mais equipes. E o médico precisa fazer a sua escolha, né? O médico, ele não é um super-homem, uma super-mulher, né? Não é uma mulher maravilha. Ele tem família, ele tem filhos, ele precisa levar, nem digo a questão financeira, porque muitos até se abstêm disso, mas se o médico está trabalhando com seus insumos num hospital particular, ele vai preferir o seu emprego, onde ele possa fornecer a medicação para o seu paciente, vê-lo se melhorar na medida do possível, e não um hospital onde ele não tem nada para trabalhar. É uma questão óbvia. Então, eu acredito que esse é um dos pontos da dificuldade. Nenhuma crítica ao profissional de saúde, por favor. Eu só venho aqui falando coisas positivas, porque é extremamente difícil trabalhar nessa situação. É uma escolha absolutamente compreensível e qualquer ser humano faria, né? Para não ser mal interpretada, mas e isso demanda uma gestão do município, que esse é o desafio aí da nossa gestão agora, fornecer condições para que o médico possa se sentir seguro para trabalhar no meio municipal, seja nos hospitais municipais, nas unidades de pronto atendimento, e também nos hospitais contratualizados, que não podemos esquecer que o CCC é vinculado a um hospital contratualizado. Nós tivemos muitos problemas com relação a isso no CCC. Então, se ele está ali na linha de frente do combate ao Covid, né, esse é o maior desafio. Se isso puder ser melhorado, eu até acredito, né, que a gente possa começar a ver a gestão formando equipes para trabalhar, né? Você falou da experiência que você tem, seu filho, lógico, né, que entre serviço da rede particular, privada de saúde de Campos. Não é de Campos, não, ele é do Rio. Do Rio, desculpa, mas enfim, da rede privada. Eu não sabia, desculpa. A gente tem nessa... Porque muitos... eu não gosto muito de entrar nessa questão, porque, para além de científica, ela parece uma questão semântica, né? Se a gente está numa rebarba da primeira onda, você está numa segunda onda. Isso nos países europeus, onde se faz um lockdown muito severo, é mais fácil você separar isso, né? Você, por contraste, chegar a essa conclusão. Mas, enfim, o fato é que a gente teve uma nova explosão de casos, ela começou em novembro. Eu me lembro que eu fiz isso falando com fonte do BEDA, fonte da Unimed, falando com o Kleber Glória, da Rede Conveniada da Santa Casa, o diretor clínico da Santa Casa, com o Nélia Artiles, que é uma referência em infectologia aqui para Campos.
E começou em novembro, essa nova situação de casos. Você teve ali aquela fase inicial que durou talvez de maio a julho, né, agosto talvez, teve uma queda, né, do número de casos, e ela voltou com força em novembro. Fatalmente aí é fruto da eleição. Isso se acirrou como você já citou aqui, com as festas de final de ano. Mas essa segunda elevação do número de casos em Campos, e me parece que de resto no país todo, a primeira onda, ela se deu primeiro na rede pública, depois na rede conveniada, depois na privada. Essa foi o inverso. Ela começou na privada, ela foi para a conveniada e depois chegou à pública. Como é que você vê essas distinções? Lógico, você ressalta o tempo inteiro, você é profissional de direito, não é de saúde. Mas acompanhando, fiscalizando, como é que você vê essa inversão de demanda? Quer dizer, antes foi no meado do ano ali, foi da pública para conveniada para privada, e essa foi o inverso. Privada, conveniada e pública. A gente não pode esquecer, né, que os usuários do SUS, né, são, apesar de ser um sistema único, né, aberto a todas as pessoas, os usuários são as pessoas de baixa renda, né? São as pessoas que necessitam trabalhar, aquelas que pegam um transporte coletivo lotado, né, que não podem abrir mão, né, disso, porque demanda o seu sustento dos seus filhos, então as pessoas precisam trabalhar e que não podem manter, às vezes, o isolamento social exatamente por conta disso, porque precisa sair, né, de casa para colocar o pão dentro em cima da mesa. Então, essas pessoas foram inicialmente contaminadas, né? Não estou nem falando, fizeram festa, nada disso. Elas precisam trabalhar. E assim, e elas não têm o carro, né? Que está ali, a pessoa toda, né? Eu, classe média, no meu carro, maravilhosa, andando pela rua, absolutamente isolada, vou ali, vou aqui. Não. É o transporte coletivo, que nós sabemos que também é muito precário, lotado, né? Ou então caminham, ou vão de bicicleta, mas assim, não puderam manter o isolamento social, como, por exemplo, eu, que sou privilegiadíssima, né? Pude manter, fazendo home office, né? Eu sou a parcela privilegiadíssima da população, né? Então, essas pessoas não têm essa possibilidade. Então, elas foram contaminadas e foram para o SUS. Só que depois, né, com a normal abertura e a violação mesmo, né, de pessoas às normas de isolamento, aumentou aí a contaminação da classe média ou a classe mais alta, né, aí influenciando aí no serviço privado de saúde, né? As campanhas eleitorais, né? Que estiveram aí, as próprias festas de final de ano, ano novo, né? Quem tem esse privilégio somos nós, né? Classe média, classe alta, nós é que temos esse privilégio. E tendo esse privilégio, nos contaminamos e ocupamos os leitos da rede privada. Só que, se não tiver leito na rede privada, o que acontece? Qual é o lugar que essa pessoa vai procurar? O SUS. É o SUS. O SUS, ele atende a todos. Ele atende aquelas pessoas mais necessitadas e ele é obrigado, né, um sistema obrigado a receber todas as pessoas. Né? Porque tem plano de saúde, então vai ajuizar uma ação. Mas aí a decisão judicial pode ali demandar algumas horas, um dia. A pessoa vai para onde? Vai lá para o hospital do SUS, vai para o hospital municipal, vai para o PH, para poder continuar viva. Não estou falando que isso é ruim, não, porque eu sou fã do SUS. É maravilhoso isso. É muito bom a gente com um sistema que possa atender a todos. E nesse momento, e o hospital particular, estando também com uma lotação, né, elevada, preocupa muito o gestor público, eu tenho certeza disso.
porque ali no SUS é que essas pessoas vão parar, e não puderam ser atendidas no sistema privado. Então eu vejo dessa forma, mudou, né? Primeiro as pessoas mais necessitadas trabalhando, se contaminando, ocupando os leitos do SUS, e depois as pessoas na volta ao seu convívio social, ou algumas na própria violação, né, das normas de segurança, ocupando os leitos da rede privada. Agora, isso é uma opinião de uma pessoa, como eu falo 500 vezes, uma pessoa leiga, né? Por dedução. Então, acredito que a gente possa procurar estudos técnicos que possam dar uma resposta melhor do que a minha, com certeza. Você no bloco anterior, Maristela, você falou da parceria com a Defensoria, né, com o Thiago. Eles têm um rodízio agora. Quem assumiu o 2021 foi o Lúcio Campinho. O Thiago Abud, né? E 2021 está o Lúcio Campinho pela Defensoria à frente dessas ações de saúde. E vocês entraram com uma ação, inclusive fiz matérias com vocês sobre isso, eu pessoalmente, a Folha fez várias, naquela ação em relação ao hospital de campanha estadual. Chegou a começar a ser montado ali na 20 de março, né, na área da antiga Vasa, concessionária da Volkswagen, e deu no que deu, né? Quase muitos desses hospitais de campanha ficaram prontos, denúncia de superfaturamento, denúncia de contrato licitação montada, e geraram a cassação está se consumando agora juridicamente, de um ex-juiz federal, eleito governador do estado do Rio de Janeiro, que foi o Wilson Witzel. Tem aqui o Rogério Bachini, comentarista, aqui pelo streaming. Ele fala aqui: o hospital de campanha, nesta hora, é lembrado com força. E o Maurício Forel Batista completa: o hospital que não saiu em campos após denúncias de corrupção. O que você pode dizer sobre isso? Bem, é uma matéria que já está judicializada, né? Infelizmente, não houve essa implantação do hospital de campanha. O município necessitou, no momento, dar conta, né, da demanda por leitos de UTI, de enfermaria relacionados ao Covid. O Estado depois veio com o cofinanciamento, né, população estadual desses leitos, e foi a solução que foi encontrada pelo gestor estadual, né? Mas é uma questão que já está judicializada, né? E com decisão favorável, pelo menos em face do município, né? Para suprir essa demanda de leitos de UTI. Infelizmente, a gente não pôde observar a implantação desse hospital, né? Talvez hoje a gente estivesse com um pouco menos de sufoco, né? Porque a gente fala muito sempre, lógico, o município ele está na linha de frente porque ele é a ponta do executivo, né? Mas o governo do estado, ele tem obrigações com a cidade também, né? Enquanto ente na União Federativa, né? Ente do estado, e obrigações que não são cumpridas satisfatoriamente, né? Em termos de saúde pública, né? Sim. Realmente, o Sistema Único de Saúde, ele vem passando por um grave problema, né? O seu sucateamento, as tabelas para os contratualizados, que são em valores muito pequenos, né? O valor que vem da esfera federal, né? Para suprir esses gastos com o SUS, até mesmo os valores, né, que chegam para os entes federativos também, não é tão satisfatório assim. Então, é um problema que já vem, acredito que há mais de uma década, e que resta evidenciado aí com essa pandemia, né? A incapacidade de um sistema maravilhoso,
E, infelizmente, em razão de decisões políticas, não hoje se encontram sucateado e com financiamento aquém do necessário. O Estado fez o cofinanciamento de leitos de UTI, mas como você vai saber a demanda depois de cada evento importante dentro do nosso calendário festivo, né? Quantas pessoas serão contaminadas e qual vai ser essa demanda? É muito complicado, né? E acaba realmente sobrando para o ente que está mais próximo do usuário, que é o município. O ente que está ali mais próximo, com quem pode se dialogar de uma forma mais próxima, que está ciente dos seus, pelo menos da situação da população, né? Está ali convivendo ali todos os dias. Então, esse ente é o que mais é demandado, mais cobrado, inclusive judicialmente, né? Mas é um problema que acontece no Brasil todo, infelizmente. Doutora, tem... Sim, desculpa. Pode falar. Tá, a gente tem o grupo de WhatsApp do programa Folha no Ar e do blog Opiniões, e lá várias pessoas participam, como a Luísa já falou mais cedo. Tem a pergunta do Alexandre Buchaú, e ele diz aqui o seguinte: a judicialização se tornou o caminho comum para o cidadão buscar ter atendimento, né, ter atendido seu direito à saúde, Vagas de UTI, em especial, são alvos de ações, reiteradamente há anos, não tendo sido diferente na disposição de leitos para a pandemia. Podemos esperar algum legado a partir dessa experiência da Covid? Realmente tem toda a razão. A demanda de leitos de UTI sempre foi altíssima e os leitos insuficientes, com um sistema de regulação com uma fila gigantesca, né? Isso aí realmente vem assim há muitos e muitos anos dessa forma. Veio a pandemia, só piorou, porque os leitos de Covid têm a característica própria de necessitarem cada um de um respirador, ou seja, de mais equipamentos, e demandam também o isolamento, né, que não era tão necessário nos outros, só no caso de uma doença específica, né, e realmente veio piorando. Agora, o legado disso é que eu espero que exista um legado, né? Eu espero que os gestores públicos possam tentar se planejar, né? Que acho que é o mais difícil, né? Porque o que a gente mais vê hoje é que bons planejamentos de um governo são abandonados. A opinião particular, né? Acontece no Brasil todo, né? São abandonados, né? Porque passa 4 anos, se não é reeleito, aí aquele programa interessante é abandonado, porque, na verdade, né, tem as questões de política, tal. Isso é muito complicado. O Sistema Único de Saúde, ele não está vinculado a uma empresa privada que está visando ali a sua eficácia. Ele está ligado a questões políticas, a quem será eleito, qual o objetivo que aquele governante tem para aquela nação, quais são as prioridades dele, né? Então, é complicado, né? O legado é planejamento, né? Mas, quer dizer, necessidade de planejamento, mas eu não sei se isso aí vai acontecer, não. Maristela, deixa eu fazer uma pergunta para terminar esse bloco. Estamos quase chegando ao final dele. Você está responsável pelas ações de saúde pelo Ministério Público há quanto tempo? Bem, isso foi definido no final de 2019, eu não me recordo o mês, não lembro se foi outubro, novembro, mas assim, o Ministério Público, ele entendeu como importante que que o Ministério Público estivesse próximo da população e que essa divisão de atribuições seria importante para isso, para que a população, né,
pudesse apontar e falar assim, eu vou ali naquele promotor, naquela promotoria, e porque lá é o responsável pela saúde, assistência social, aquela é por educação, aquela é meio ambiente, consumidor, tivesse um vínculo, né? Ele institucionalmente se entendeu dessa forma, e seria isso muito importante. A proximidade com a população. E eu acredito que é muito interessante, porque nesse momento, assim, apesar da pandemia, né, me pegou logo no início ali da... Isso que eu ia falar, você assumiu com a descoberta do vírus, né? Já foi na agitação, né? Mas, assim, há uma demanda reprimida de fiscalização de inúmeras políticas públicas importantes, como foi falado, né, pela ouvinte. A AIDS está aí, né, existe uma política ali, né, um programa de DST-AIDS que há necessidade de ser fiscalizado. Um número enorme de programas que precisam ser identificados, verificados, tanto na saúde como na assistência social também. Aí eu comecei aos poucos agora, né? Teve um período aí que deu uma folguinha, né? A Covid deu uma folguinha, aí a gente já começou a instaurar alguns procedimentos para dar continuidade, né? Mas é muita coisa, né? Bastante coisa. Mas, assim, eu consegui melhorar um pouquinho o número de inquéritos da promotoria, então eu acho que esse ano eu estou com muita esperança de colocar um procedimento para cada programa desse, e, assim, espero todas as notícias de fato lá na ouvidoria, e também pode comparecer lá embaixo, né? A gente não está colocando, não está deixando as pessoas subirem no prédio, mas as pessoas podem fazer as notícias de fato lá também, se assim desejarem, né? Porque a gente fala assim, pega um WhatsApp, pega o site, mas às vezes as pessoas, né, não têm conhecimento, não têm equipamento para isso, né? Então pode ir lá, pode escrever o que não está bom, né? Recebemos mais recentemente, mas está bem no início, novamente problemas com transporte de pacientes, estamos instaurando alguns procedimentos desses programas, mas o procedimento, na verdade, é para acompanhamento. Se tiver alguma irregularidade, aí a gente já instaura um inquérito para investigação. Bom, 8h31, se me permite, só uma pergunta, você já disse que estava encerrando o bloco, tomar a liberdade aqui, porque senão no bloco seguinte já entra a questão do critério de vacinação e também de lockdown, que eu acho importantíssimo, a gente reservar um tempo maior também, mas só com relação à questão de ação judicial. No ano passado, acho que o Ministério Público Federal, se eu não me falha aqui, a senhora pode me corrigir, por favor, a Luiz também, fez um entendimento com a Prefeitura, e a Prefeitura naquela época prometeu colocar um determinado número de leitos de UTI, acho que 94 no total. Eu confesso que eu não lembro exatamente. A senhora vê necessidade de fazer alguma ação nesse momento para que a Prefeitura crie novos leitos, ou ainda é cedo? Porque o Aloysio sabe bem essa coisa, o vírus da primeira onda começou, né, lá na China, depois foi para a Europa, depois para os Estados Unidos e desceu para a gente. Agora começou na África, né? Foi também para a Europa, Estados Unidos, e já está também no mesmo, quase que fazendo o mesmo itinerário ali, também está em Manaus, e a gente está acompanhando de perto. Você acha que pode aumentar muito mais esses casos? Até porque a gente tem ouvido aqui os especialistas, e eles alegam sempre, né, e a senhora mesmo já falava mais cedo sobre carnaval. Existe alguma intenção de alguma ação? Ou há um entendimento melhor, ou há algum entendimento com a Prefeitura? Não, eu acredito, assim, já existe uma ação judicial com relação ao número de leitos, né? Então, acredito que ali dentro mesmo a gente possa fazer um eventual pedido se for necessário, né? Mas eu estou colocando esperança que
a gestão pública converse, que busque essa solução sem a necessidade de novas intervenções, né, do Ministério Público e judiciais, no caso dessa ação, né, porque seria muito interessante, né, se a gestão pública nem necessitasse de uma ação judicial para determinar que ela faça o que ela já deveria ter planejado, né? Então, é muito interessante que funcione sem essa intervenção, né? Porque, na verdade, o Ministério Público e o Poder Judiciário, que não tem essa função política de verdade, de gestão pública, acabam fiscalizando e fazendo ali parcialmente a função que seria da gestão pública. E isso não é bom. Até porque atrapalha a gestão pública esse número excessivo de ações judiciais. Infelizmente, é necessário quando há uma situação catastrófica como foi a pandemia. Mas esse número excessivo prejudica muito. Mas por que existe esse número excessivo? Porque existe uma demanda e que precisa de planejamento e que precisa de gestão pública. É isso. Infelizmente é essa, né? Ninguém está movendo ação para leito de UTI porque está achando engraçado ou está achando interessante mover. Está movendo ação porque a pessoa está morrendo, né? A pessoa está morrendo. E a decisão, a atuação tanto da Defensoria Pública, no caso, que são ativos nessa parte individual, quanto do Ministério Público, nesse caso parecerista, é para que aquela pessoa não morra. E a decisão judicial é essa, para que a pessoa não morra. Sim. Então, assim, essas ações judiciais atrapalham. Às vezes escuta do gestor, né? Não estou falando nada dessa gestão atual, mas escuta de um determinado gestor que essas ações atrapalham. Ou então a ajuização. Não é dessa forma. Quem tem que fazer essa política, tem que fazer essa gestão, é o município, é o Estado, é a União, no meu caso, a atribuição municipal estadual só. Mas não é o Ministério Público e o Poder Judiciário. São eles que têm que fazer, né? Então, a minha esperança é de que isso funcione a partir de agora, né? Perfeito. Já é complicado. Gente, só para terminar o bloco, Cláudio, se me permite, claro. O Rogério Bachini coloca aqui uma questão importantíssima digital em relação ao estoque dos cilindros de oxigênio nos hospitais da rede pública e privada. Ele faz uma interrogação, uma indagação, né? O Rogério, eu acho que isso foi melhor respondido pelo Frederico Paes aqui na terça-feira da semana passada, porque o que ocorre em Manaus em termos físicos, é geograficamente separado do resto do Brasil. Você não tem muito acesso a Manaus por terra, você tem mais acesso por hidrovia ou por avião, né? E o Frederico explicou que o Campos não corre esse risco, porque Campos está entre Rio, São Paulo e Vitória. Então, você tem aqui a oferta de oxigênio, graças a Deus, né? Que não permite, isso, em termos logísticos, se bem que falar em logístico do Pazuello, né? No Ministério da Saúde, a Maristela, inclusive, é militar formada, né? Tem aquela piada. Se tiver golpe militar no Brasil... 2 anos no Exército. 2 anos, né? 12? 12. Qual a sua patente? Eu saí como capitão. Ih, capitão é... Mas eles muita gente falar que se tiver golpe militar no Brasil, por favor, bote Pazuello para fazer logística do golpe militar. Você não zanga, não? Você não zanga, não, mas estão comparando o Rogério Ceni a Pazuello. A coisa não tá boa. Quando o Flamengo começa a equilibrar, Rogério Ceni saca o cara lá e coloca outro, o time perde. Estão chamando ele de Pazuello. Pazuello, acho. Pesado. Você chegou a conhecer o Pazuello na sua vida militar? Não. Eu só passei por 2 unidades além da escola. Não conheci, não. E tem aqui, só para registrar, o Roger Coutinho, outro telespectador pelo streaming. Ótima escolha, promotor altamente competente e ativo. Poxa, obrigada. Nem sabia disso tudo, não. Bom, já é capitã, reformada,
com tantos elogios, daqui a pouco pode ser candidato. Não. Pode ser brincadeira aí. Não tô jeito para isso. Não nada disso. São 8h38. A gente faz então um breve intervalo. O programa tem o oferecimento dos laboratórios Plínio Bacelar, Clínica Proteus e Dedumas Baterias. E a gente volta para fechar no último bloco a assuntos importantíssimos também, e que sempre são assuntos extensos, que dá para fazer muito mais do que um programa. O critério de vacinação, na ótica aí da doutora, e também a questão de decretar e suspender lockdown em Campos e na comarca que ela atende, que é São Francisco, São João da Barra e também São Fidélis. 8h39 em Campos. Mais difícil.